muito boa noite para quem é de Portugal, quem é de Angola. E boa tarde, quase boa noite para quem é do Brasil. Vamos esperar então o Dr. Mário Altino entrar na chamada para que a gente possa dar seguimento então à nossa live. Peço que aguardem um momento, por favor. Olá, boa noite, senhor Estácio Costa. Obrigada por participar. Em seguida já vamos dar início. O Dr. Mário ele já vai entrar para que nós possamos dar seguimento então à nossa live.
Olá, doutor. Olá, doutor. Podemos então dar início à nossa live. Boa noite a todos novamente. Presente o doutor Mário Altino, diretamente de Angola, Luanda e Zaire. Nós vamos hoje então trabalhar os dois temas, psicologia do testemunho e o perfil psicológico do criminoso. Então, para darmos início, eu vou falar sobre 3 formas de caracterizar o testemunho de uma vítima. O primeiro é o relato pessoal. O testemunho de uma vítima é um relato pessoal e direto do que aconteceu com ela. É uma narrativa que descreve as circunstâncias do incidente, as ações do perpetrador, as emoções e reações da vítima e quaisquer outras informações relevantes. A segunda é a percepção subjetiva. O que é isso? O testemunho de uma vítima é uma percepção subjetiva dos eventos que ocorreram. Ele reflete a experiência pessoal da vítima, incluindo suas emoções, pensamentos e reações. Isso significa que 2 indivíduos diferentes que têm o testemunho, o mesmo evento, podem ter relatos diferentes devido às suas percepções únicas. A terceira característica, então, do testemunho de uma vítima é a evidência crucial. O testemunho de uma vítima pode ser uma evidência crucial em casos criminais e legais. Ele pode ajudar a identificar o perpetrador, estabelecer a linha do tempo dos eventos e corroborar outras evidências, como provas físicas ou testemunhos de outras testemunhas. Como tal, é importante tratar o testemunho de uma vítima com seriedade e respeito. Então, doutor Mário Altino, o que o senhor tem a nos ensinar, então, sobre o testemunho de uma vítima, na parte da psicologia?
Olá, doutor, conseguiste voltar? Olá, finalmente. Poxa, peço Não imensas há desculpas, problema, estava aqui com dificuldade de aceder novamente ao aplicativo. não há problema. Vamos lá então dar seguimento. Eu estava aqui então perguntando o que o senhor nos trouxe de novidade referente à psicologia criminal, com os temas da psicologia do testemunho e do perfil psicológico do criminoso. Ok. Pois bem, primeiro eu estou aqui sem a sua imagem, não consigo, na verdade, ver. Mas, a princípio, quero saudar, né, mais uma vez, boa noite. E também felicitar os que estão conectados neste momento, então, à live. Eu sou o Mário Altino. Viva! Agora está melhor, né? Sou então Mário Alpina e deixa cá dar um jeitinho. Pronto, vamos colocar assim. Entendeu? Bom, e sou psicólogo, estou aqui então para abordarmos um tema relativamente à psicologia do testemunho, né? A princípio, consegue me ouvir bem, Julia? Uhum. Desculpa, doutor, que falhou a internet. Pode repetir, por gentileza? Exatamente, consegue me ouvir em condições? Sim, agora sim. Muito bem. Pois é, então a psicologia do testemunho, a princípio, é uma das matérias muito ligada àquilo que é a abordagem sobre psicologia jurídica, né? De uma forma específica, enquadrando também aí a psicologia forense. São ramos muito atuantes naquilo que é a psicologia aplicada no contexto do fórum. E quando nós estamos a falar de psicologia do testemunho, nos remete aqui a temática do testemunho e da testemunha, né? São, pronto, duas terminologias diferentes, mas que até certo ponto ainda causam uma certa confusão, né, na cabeça das pessoas, né? E de quem particularmente não lida com as matérias, com os assuntos de psicologia e do direito. Hoje, quando nós estamos a falar de testemunha, nós estamos a falar necessariamente de uma pessoa, né? Alguém que presenciou e alguém que necessariamente constatou em loco a situação que tenha ocorrido, que tenha derivado de num crime, né? E precisa necessariamente fazer algum relato desta situação. E quando nós estamos a falar de testemunho, já não nos referimos necessariamente a uma pessoa, mas sim o decorrer, o desenvolver, o relato, né, de como é que esta ação ocorreu e, por sua vez, né, como é que as pessoas, como é que, pronto, consegue-se fazer uma certa interpretação do mesmo. Então, psicologia de testemunho é uma temática bem importante, bem interessante para a nossa abordagem no dia de hoje. E é ela então que nós vamos, por sua vez, aqui procurar entender, porque nós queremos aqui analisar a qualidade, né, do testemunho prestado, testemunho dado. Queremos também, por sua vez, então, prestar atenção a outros pormenores que estejam então ligados e que estejam ou relacionados a esta temática. Pois psicologia testemunho é necessariamente conjunto de conhecimentos, né? Ou de saber, investigações, que, por sua vez, nos permitem, então, analisar a qualidade dos relatos ou dos factos que são, por sua vez, então, contados ou narrados por testemunhas ou testemunhos oculares, né? Pessoas que viram, né? Pessoas que ouviram, porque em psicologia de testemunho nós não apenas vamos incluir pronto, o relato dos fatos, mas vamos incluir tanto esse relato que se faz, bem como as pessoas que tenham constatado, que tenham presenciado, por sua vez, então, o fato a ocorrer. E é sobre isso que nós vamos necessariamente abordar. Mas também olharmos aqui que a psicologia do testemunho ela é muito tem um casamento muito estreito fora aquilo que eu disse, né, com a psicologia jurídica ou forense,
e acaba tendo uma ligação também muito estreita com a psicologia investigativa, em muitos casos, né? Então, este ramo da psicologia é um ramo de maior interesse para quem lida com essas matérias ligadas a estas três áreas, então, que nós acabamos fazendo menção aqui. Claro. E, visto que o testemunho de uma vítima é um relato pessoal, né, de algo que aconteceu entre ambas as pessoas, a vítima e o acusado, é muito importante frisar realmente que a psicologia está sempre ligada com o direito, né, doutor? Claro, claro, claro. Psicologia e direito é um casamento perfeito, né? E psicologia jurídica é exatamente assim. Nós, de forma abreviada, denominamos assim: psicologia jurídica, casamento de psicologia e direito. Então, a aplicação dos conhecimentos da psicologia ao ramo do direito. Pois nós sabemos que o direito preocupa-se com as leis, né? Preocupa-se com a aplicabilidade da lei penal, né? Que é necessariamente punir o infrator quando mesmo comete um determinado delito, um determinado crime. Já a psicologia não necessariamente quer olhar para o delito, não necessariamente quer olhar para a aplicabilidade daquilo que é a pena, né? A psicologia quer olhar necessariamente para as questões, as razões que levam muitas das vezes com que os crimes, então, por sua vez, aconteçam. E daí, então, o psicólogo, tendo a sua atuação no contexto do fórum, ele surge no sentido de ajudar o meritíssimo juiz, né? Ajudar o juiz a tomar uma melhor decisão judicial. Então, daí que a psicologia jurídica, de forma mais abrangente, ela é de extrema importância, então, para o mundo do direito. E há adágios, há frases que disse hoje assim, que pronto, o crime, né, a lei é um assunto sério demais para ser apenas tratado pelos juristas. Então, daí que hoje a participação do psicólogo ou do pessoal na área de psicologia para agregar também mais valor àquilo que é a aplicabilidade da sanção, da sentença, no contexto do fórum, hoje é muito importante. Pois o psicólogo, além pronto, de estar aí para dar subsídios que podem ser pertinentes, o psicólogo está aí para pronto, trazer esses fundamentos sustentabilizados numa base científica, né? Pois o psicólogo trabalha com instrumentos para poder, então, dar esse melhor esclarecimento relativamente ao comportamento aplicado ao mundo do direito. Então, é daí que a psicologia acaba sendo de extrema importância para o mundo do direito. E hoje não se dispensa. Mas também vamos analisar, Juliana, que hoje é bem verdade que nós temos essa carência, né? Os psicólogos hoje quase que não conseguem atuar no fórum, muitas das vezes por falta de decretos, e em outros casos também, pronto, falta de criações, vamos assim dizer, né? Ou de iniciativas do ponto de vista governamental para que esses profissionais atuem. Mas já tem hoje profissionais que, de forma voluntária, né, procuram trazer esse subsídio, né, que é importante, então, para o mundo da própria psicologia ou do direito, né, e a psicologia no contexto do fórum. Claro, tendo em vista que a psicologia do testemunho, né, é um estudo científico da memória humana e do comportamento humano relacionados dentro dos testemunhos e julgamentos, né, dentro dos tribunais. Claro. Os psicólogos do testemunho trabalham para compreender, então, com que as pessoas lembram, né, sobre os eventos ocorridos no momento, os fatores, como o estresse, o trauma, a pressão social, a linguagem, tudo isso, né, que engloba e que pode afetar a precisão e a confiabilidade do testemunho. Certo, doutor? Com certeza, porque, bom, a psicologia de testemunho é uma ferramenta de extrema importância para o psicólogo, porque as testemunhas, principalmente, né, os declarantes, vão fazer algum discurso, vão necessariamente
prestar algum esclarecimento relativamente ao facto ou ao caso que está a ser aí julgado então no fórum, né, que está a ser analisado. E este relato que eles vão prestar, em algum momento, pode ser crucial ou para absolver ou para necessariamente condenar o réu, né? Então, daí que é necessário que se preste muita atenção a esses relatos, a essas memórias, a esse testemunho que as pessoas, por sua vez, vão passar e que vem a ser, então, bastante importante para o processo de tomada de decisão. E é verdade, sim, que os psicólogos devem estar bastante capacitados também, porque no ato de testemunho podemos notar alguns relatos, alguns discursos que podem vir ou surgir para também comprometer aquilo que é o bom andamento dessa sessão de julgamento, né? Então, daí que é de extrema importância que, enquanto, talvez, o psicólogo, né, estiver a fazer essa análise do testemunho, análise da credibilidade ou da veracidade dos fatos, esteja, por sua vez, bem dotado, bem capacitado para poder lidar, então, com esta matéria. E é verdade, sim, que a componente da psicologia do testemunho acaba sendo de extrema importância, né? Porque o réu vai ser ouvido, né? O réu vai prestar algum esclarecimento. E muitas das vezes o esclarecimento. E o que é que estamos estado a notar aqui, Juliana? Por exemplo, aqui na nossa realidade, os réus fazem uma apresentação de discurso relativamente ao crime que eles cometeram. Como é que eles contam? Como é que eles relatam, por sua vez, então, o decorrer dos fatos? E muitas das vezes eles são prontos, dotados ou apresentam muitas das vezes que estão aí carentes de uma informação que na altura ocorreu, mas que no momento em que essa informação se precisa, eles já não conseguem rebuscar essa informação, já não conseguem trazer essa informação. E muitas das vezes, outras informações que são acrescidas em todo esse processo de tramitação processual no fórum, muitos deles já tendem a negar, a não aceitar que realmente estejam envolvidos com estas informações, estejam envolvidos com esse todo desenrolar dos fatos que aí, por sua vez, então, são apresentados. Então, em termos de psicologia de testemunho, nós queremos analisar ao detalhe, ao pormenor. Pois também se diz em análise comportamental que o corpo fala, né? Fora o corpo, temos a expressão facial das pessoas que estão, nesse caso, a ser analisadas, que também nos transmitem uma informação. E muitas das vezes também alguns especialistas em análise comportamental orientam que para conseguirmos necessariamente analisar quando é que uma pessoa está a simular informações, a simular factos, alguns especialistas em análise comportamental são apologistas, orientam que deve-se ouvir a pessoa a contar o testemunho uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para realmente analisar se existe uma coerência em tudo aquilo que ele, por sua vez, então, está a trazer em termos de informação, e se não muda nada, se não altera algum facto que seja importante, algum detalhe que seja importante. E se porventura acontecer algum facto seja importante e não ser relatado nos próximos discursos, nas próximas etapas em que o mesmo tiver para ser ouvido, então é um sinal claro e evidente que nós temos aí alguma simulação em termos de informações. Então, a psicologia do testemunho está necessariamente aí, então, para permitir com que nós, os psicólogos, ajudemos, então, a analisar melhor o facto, analisar melhor a pessoa que está envolvida e levarmos, então, contributos mais positivos para aquilo que é o processo de tomada de decisão. Pois, nem todo testemunho é verdadeiro, Juliana. É verdade.
Então agora nos orienta, nos ensina uma dica aí para que a gente consiga perceber quando o testemunho está sendo incluído alguma mentira ou é uma verdade. Pois. Bom, a princípio, a primeira dica é necessariamente ouvir o relato dos fatos quantas vezes for preciso, né? Porque de forma inconsciente, a nossa memória, ela registra os fatos que acontecem de forma natural. Ela registra e no ato em que a gente tem que expor, né? No ato em que a gente tem que falar sobre esses atos, eles automaticamente são apresentados de forma natural, acabam saindo tal conforme houve a sequência do acontecimento. Mas, se porventura, né, a pessoa esteja a passar alguma informação que já não seja verdadeira, ela não consegue necessariamente ter essa naturalidade. Fala-se também da questão da análise comportamental, prestar muita atenção à expressão facial da pessoa, os movimentos oculares, né? Porque também acabam dando-nos sinal de que se a pessoa porventura está ou não a inventar fatos. Então, daí a necessidade de nós prestarmos bastante atenção em quantas vezes ela vai repetir os acontecimentos, ou seja, vai repetir os acontecimentos falando, né, verbalizando. Né? E nós, por vezes, então vamos prestar atenção a isso e necessariamente ter muito controle com os detalhes. É isso que eu disse na instância anterior. Ter contato, ter muita atenção aos detalhes. Porque existem detalhes importantes e que, se necessariamente aconteceram de forma natural, o cérebro registra essas informações. Então, não tem como essas informações passarem despercebidas em outras ocasiões em que a pessoa for dar testemunha, for falar com relação, então, ao facto que esteja a ocorrer, ou ao facto que ocorreu, ou que aconteceu, porque os fatos são necessariamente naturais. A pessoa, se estiver necessariamente a inventar, a mentir, né, se estiver a simular algum facto, ela terá, em algumas vezes, algum bloqueio em termos de fala, né? Em vez de contar com uma sequência, ela terá ligeiras pausas. Pausas para quê? Para poder criar e para poder necessariamente eh, pronto, buscar aquilo, ou seja, trabalhar de forma ideológica, né? Sim, Algum na fato que ela verdade, poderá. ela procura uma resposta que beneficie ela, certo? Claro, claro, exatamente. Uma resposta que beneficie ela, que não venha necessariamente a comprometê-la, né? Então, daí que essas pausas servem necessariamente para isso, né? Para que a pessoa consiga, muitas das vezes, então, trabalhar. E existem também muitos casos no fórum, né? Se bom, a pessoa em si que está a ser ouvida em plena audiência de julgamento estiver numa posição de pé, né? Estiver em posição de pé, estiver então a relatar os fatos, os movimentos ou a linguagem corporal também dizem muito se a pessoa esteve ou não envolvida com o fato, o crime, o delito, a situação que esteja então a ser aí julgada. Eu já acompanhei um caso de um réu que estava a ser julgado no fórum e era por um homicídio, né? O indivíduo cometeu um homicídio contra um outro cidadão, né? Foi, na verdade, um desentendimento que houve e, pronto, acabou esfaqueando o outro. Mas, infelizmente, Juliana, ele no seu discurso afirmava categoricamente que ele não tinha cometido esse homicídio, que ele não tenha tirado a vida de outro cidadão. Mas a linguagem corporal dele, enquanto ele falava, ele dava sinais claros e evidentes que havia um certo envolvimento com o crime, né? Porque enquanto ele falava, ele gesticulava muito como se estivesse a usar uma faca, né? Uma arma branca na mão. Então, esses detalhes, para mim, diante do contexto do fórum, acabaram não parecendo, pois, não passaram despercebidos. E, felizmente, depois de algum tempo, a sessão foi caminhando e, por final, né, chegou-se à conclusão. Infelizmente, enquanto psicólogo, eu não tive participação direta, acompanhei mais à distância,
mas depois chegou-se à conclusão, então, que o indivíduo tinha participação neste crime de homicídio, então, por sua vez, que vitimou o cidadão com golpes à facada. Então, a linguagem corporal, né, aquilo que eu disse, as pausas em termos de discurso, a troca pronto, de versões, de informações, de como é que os fatos ocorreram. Então, isso necessariamente é um sinal para nós que a pessoa, então, que está aí a ser ouvida, esteja necessariamente a criar este facto que ele está, por sua vez, a relatar. Certo. E quais são as melhores técnicas para identificar que uma testemunha também pode ser suspeita? As melhores técnicas que uma testemunha também pode ser suspeita. Bom, Isso. em termos, nós a princípio trabalharíamos com a componente da análise comportamental, né? Que é uma componente extremamente essencial para nós podermos então entender se a testemunha necessariamente está, por sua vez, então, pronto, a mentir. É isso mesmo? É essa questão que fez? Isso. Exatamente. Então, análise comportamental seria uma ferramenta bastante importante para nós conseguirmos perceber se a pessoa está necessariamente a mentir, se uma testemunha está a mentir, se porventura também tem então envolvimento com o facto, né? Porque a análise comportamental ela nos dota pronto, de um conjunto de ferramentas em termos de compreensão daquilo que são os gestos, as emoções, a expressão facial da pessoa, nós, por sua vez, então, estamos aí a fazer uma leitura em termos de comportamento. A análise comportamental ela é muito específica, né? Através do rosto, nós conseguimos ler a emoção da pessoa. E muitas das vezes, se a pessoa não tem nenhum envolvimento, a testemunha não tem nenhum envolvimento com o fato, pronto, nós vamos conseguir, vai ser perceptível, né, pela expressão facial dela, uma certa tranquilidade, uma certa vontade, né? Mas se ela, por sua vez, já tem algum envolvimento, nós vamos conseguir notar, através da sua expressão facial, que ela poderá denunciar-se, poderá dar alguns sinais claros e evidentes, então, que tem algum envolvimento com o assunto, ou que, por sua vez, então, esteja a mentir, né, ou esteja a criar algum fato que nós podemos, por sua vez, então, acabar por denunciar a testemunha. Certo. E a partir disso, então, a gente consegue verificar, identificar se uma vítima, no próprio testemunho dela, pode ser suspeito também pelo que aconteceu no crime. Claro, claro, claro. Sim, porque também, em muitos casos, as vítimas são as pessoas lesadas, né? E o crime E o tom ocorreu. de voz da testemunha, por exemplo, por parte do tom de voz, a gente também consegue identificar se ela está falando a verdade ou a mentira? Claro, claro, claro. O tom de voz, sim, né? Porque, pronto, tem um tom de voz, tem pronto, uma certa instabilidade em termos fisiológicos, né? Algumas poderão ter tremuras, poderão suar, né? Transpirar, né? São sinais fisiológicos também, né? Ou seja, ou melhor, psicofisiológicos, né? Que acabam, então, também dando sinais que a pessoa esteja envolvida, esteja a mentir. O tom de voz, sim, o tom de voz acaba assim também dando. A voz, quando necessariamente a pessoa está a relatar e a voz sai trêmula, poderá se calhar haver também uma certa. Podemos notar uma certa timidez, né, no ato da pessoa falar, no ato da pessoa fazer o seu discurso. Então, esses sinais também podem ser sinais para nós como sinais de alerta, né, que a pessoa, então, por sua vez, que o réu, que a declarante, que a vítima, né, por sua vez, então, tem alguma participação, tem algum envolvimento. Porque a linguagem, a análise comportamental, as respostas que o corpo apresenta, muitas das vezes elas são involuntárias, né? E através daí
nós conseguimos notar melhor. Nós aí falamos especificamente das emoções. O que são emoções? São programas necessariamente involuntários, são respostas a um determinado estímulo, né, que ocorreu, que aconteceu. Então, por sua vez, as emoções, raramente as pessoas conseguem trabalhar uma emoção, porque a emoção ela acontece espontaneamente, em breves segundos, em breves instantes, né? Então, necessariamente, a pessoa não consegue trabalhar com isso. E o que é que acontece? As emoções, elas acompanham com tudo isso que nós estamos a dizer, o tom de voz, né? A expressão facial, né? Que normalmente venham aí a confirmar se aquilo que está a ser dito de forma verbal, né, tem alguma conexão com as outras componentes que o corpo, então, por sua vez, vai apresentar através do rosto ou através da linguagem corporal. Então, o tom de voz, sim. Mas atenção que também devemos ter cuidado, porque na análise comportamental nem tudo é exato, né? Cabe-nos necessariamente fazer uma análise cautelosa, cuidada, né? Sempre na ideia da probabilidade, né? E não com afirmações taxativas de que a pessoa necessariamente esteja a mentir, porque é preciso um processo, passa-se por um processo para se poder realmente afirmar que a pessoa, a testemunha, né, esteve a mentir, a testemunha não esteve necessariamente a relatar os fatos tal conforme aconteceram e no sentido também de favorecer. Porque quando se conta um testemunho, Juliano, é isso que nós temos. Cada um quer favorecer o seu lado, né? Sim. Cada um E quer. também, e também, além do depoimento da testemunha, uma parte muito importante do nosso trabalho como psicólogo criminal é a entrevista, né, doutor Mário? Acho que uma boa estrutura de uma boa entrevista, a gente acaba obtendo muitas informações, certo? Claro, claro, claro. O processo, a entrevista, a princípio, né, é um elemento indispensável no processo da avaliação psicológica, né, porque a avaliação psicológica é um processo muito importante, muito essencial, principalmente no contexto do corpo, ou seja, para toda a psicologia de forma geral, né? Então, através das entrevistas, né, consegue-se ter muitas informações, recolher muitas informações relativamente à pessoa, ao entrevistado, né? Porque a entrevista, ela não se baseia, a análise do psicólogo, a conclusão do profissional, não vai se basear apenas nas questões que estão a ser feitas, mas ele vai prestar atenção a um conjunto de informações que estão a ocorrer aí dentro deste processo de entrevista, dentro desta etapa de avaliação psicológica, e que ele, por sua vez, então, vai usar para fazer depois uma descrição geral, né? Uma conclusão relativamente a esse processo que ele teve, então, com o entrevistado. E a entrevista, sim, permite, independentemente dos modelos, embora que no modelo de entrevista semi-estruturado, né, acaba dando muito mais liberdade ao próprio profissional a conseguir, então, trazer outros elementos que estejam, então, por sua vez, fora daquilo que é o guião ou seu roteiro de entrevista e que poderá, então, usar também para recolher informações do próprio entrevistado, da testemunha, da vítima, né, no sentido, então, de perceber melhor todo esse processo, todo esse facto. Então, a entrevista, sim, é um desses elementos que acaba sendo muito importantíssimo para a compreensão da vítima, né? Ou então, por sua vez, do criminoso ou do réu. Certo. E agora transformando então essa pergunta, mas direcionando para todos os advogados que estão nos assistindo nesse momento, doutor Mário, qual é a orientação que o senhor pode contribuir para que todos esses advogados, quando estão estudando o processo crime, estão estudando o depoimento escrito, possa ter uma percepção se está sendo uma verdade ou uma mentira, porque na maior parte das vezes os advogados não têm oportunidade de entrevistar. Então, eles estudam o que está no processo, certo? E qual seria assim, a melhor orientação, a melhor dica para que seja verificado, identificado
de alguma forma se a testemunha está sendo verdadeira ou não. Pois é. Bom, eu como psicólogo, Juliana, eu não descartaria aí a possibilidade sempre dos advogados, né, dos juristas, sempre contarem com os serviços do psicólogo, né? É verdade, sim, que nós hoje queremos ser polivalentes, né? Queremos estar habilitados para podermos compreender certos fenômenos, né, de forma voluntária e podermos então justificar o caso que nós temos, por sua vez, analisar ou dar algum contributo. Mas a melhor ferramenta sempre é contar com o auxílio de um profissional da área de psicologia. Alguém, principalmente, que lida com as questões de análise comportamental, né? Alguém que está habilitado para lidar com os assuntos da psicologia no contexto jurídico, especificamente no fórum, seriam então as melhores pessoas, as mais indicadas para, por sua vez, então, conseguirem dar subsídio. Porque no contexto forense, né, existem vários atores que vêm para agregar valor a esse processo. E nós temos que entender que é um trabalho que não é feito só pelo jurista, não é feito só pelo meritíssimo juiz, não é feito só pelo advogado. Né? Tem outros personagens que vão entrar nesse processo então para agregar mais valor. Por isso é que nós dissemos, e nós também, de uma forma assim vaidosa, não queremos entregar todas as ferramentas não queremos entregar todas as ferramentas, então, aos juristas, e daí, então, que nós dissemos que é necessário contar com os serviços do psicólogo, né? Mas as ferramentas que nós, enquanto psicólogos, podemos passar aos juristas é necessariamente a forma que a pessoa, né, vai, por sua vez, contar ou vai narrar os factos. Essa forma, esta modalidade, esta maneira em que a mesma vai narrar os fatos, acabam muitas das vezes por nos dar a entender relativamente ao envolvimento ou não da pessoa, né, ao testemunho, se é um testemunho verdadeiro, se é um testemunho não verdadeiro, se é um testemunho simulado, se é não simulado. Então, tudo isso nós conseguimos dar conta, né, muitas das vezes, através do discurso. E há uma área muito específica também em psicologia do testemunho, que é exatamente a análise do discurso, né? É um ponto muito importante para nós conseguirmos, então, perceber. Essa análise do discurso, nós aqui estamos a falar daquilo que é o discurso, ou seja, a verbalização do réu, da vítima, da testemunha, perante os fatos que ocorreram. E como tem aí outras componentes, fora a análise do discurso, tem a componente que eu estou mesmo aqui a reiterar repetidas vezes, que é então a análise comportamental de uma forma geral. Mas agora, os juristas, os advogados, sempre terão dificuldades em trabalhar pronto, especificamente, efetivamente, com análise do comportamento, porque esta é uma matéria muito específica na área de psicologia e, pronto, é praticamente uma ferramenta que se dá ao psicólogo para poder trabalhar melhor, para poder, então, exercer melhor as suas atividades. Então, daí que pronto, os juristas podiam ficar necessariamente na análise de discurso, né? Seria uma ferramenta bastante importante para ele. O restante seria mesmo contactar os serviços do psicólogo, né? Manter um contato com o psicólogo. E os psicólogos estão disponíveis, né? Os psicólogos estão disponíveis a aparecer em pleno fórum para testemunhar, estão disponíveis a estar no fórum para, por sua vez, então, também fazer uma leitura de como é que a sessão decorre, depois, por sua vez, fazer pronto, um esclarecimento de forma mais sustentada, né? E se os psicólogos, então, recorrerem necessariamente ao processo de avaliação psicológica, né? Isso depois eh, vai permitir, então, que o psicólogo gere, por sua vez, um relatório, né? Tudo aquilo que apreciou, todos envolvidos na sessão de julgamento ou nessa componente da psicologia do testemunho,
porque é necessário, né, nós contarmos mesmo com o apoio desse profissional, não descartarmos, porque o jurista não pode fazer tudo, né? O advogado não pode fazer tudo. Então, daí que tem esse outro profissional que surge então para poder trazer mais valor a esta componente da psicologia do testemunho. Certo. E a partir da nossa entrevista, da nossa análise, a gente consegue concluir, efetuar um laudo pericial. A partir do laudo pericial, doutor, qual é a sua opinião relevante à importância da juntada do laudo pericial numa defesa? Uau, questão muito importante. E agradeço, bem interessante. Bom, o laudo pericial é um instrumento de extrema importância, né, para toda a conclusão depois que se vem a conhecer da sessão de julgamento, né? Pois, e ainda bem que falou sobre isso, né? O laudo pericial visa também, muitas das vezes, porque o laudo, né, é um documento resultante de um outro processo que antecede, que os psicólogos muito usam, que é a avaliação psicológica, tal conforme eu disse. Porque a avaliação psicológica, ela é um processo, então, que visa tirar informações sobre o estado psicológico, as características psicológicas dos envolvidos no processo judicial, né? E, normalmente, para se ter um laudo pericial psicológico, Juliana, é necessário com que se tenha, então, por sua vez, um processo de avaliação psicológica. Deve-se avaliar psicologicamente os envolvidos no processo judicial. E esta avaliação psicológica, ela pronto, é sujeita ao uso de instrumentos, né, na área de psicologia. E daí que na avaliação psicológica, os psicólogos trabalham com a componente, já disse muito bem, com as entrevistas, a observação, né, um ato da entrevista, e tem, por sua vez, então, aquele que são a aplicação dos testes. E os testes psicológicos acabam sendo a melhor ferramenta, no meu ver, para poder, então, depois gerar um laudo pericial psicológico, né? E esse laudo pericial psicológico é que muitas das vezes nos dará, então, a informação em relação ao estado mental, as características psicológicas, a sanidade mental ou insanidade mental dos envolvidos no processo judicial, porque muitas das vezes as pessoas que aparecem em fórum, tanto réus ou testemunhas, mas especificamente réus, são pessoas que têm alguma anomalia psicológica, têm algum transtorno psicológico. Então, e muitas das vezes também aplica-se a justiça sem levar em consideração esta componente da insanidade mental deste envolvido no processo judicial. Então, o laudo ele vem e surge para esclarecer os envolvidos no processo judicial, juristas, né, o meritíssimo advogado, relativamente àquilo que é, então, a sanidade ou a insanidade mental do réu. Né? E, pronto, é um documento extremamente importante, é um documento muito sério, um documento, por sua vez, baseado também em fundamentos científicos, né? Porque os psicólogos, nós, por sua vez, para descrever, depois de nós fazermos então a avaliação psicológica do réu, para descrever o estado psicológico do réu, nós nos apoiamos em códigos, em manuais, nos apoiamos fundamentação científica, né, para poder realmente justificar se houver padece ou não de uma certa anomalia psicológica. E necessariamente essa componente acaba hoje por ser ignorada, né? Pronto, no âmbito da aplicação da lei, ou da sentença, né? Da condenação para com os réus. Hoje, nós ouvimos muitas das vezes pessoas que são condenadas vão para um estabelecimento, um presídio normal, quando são pessoas que têm algum problema psicológico que os levou, né, necessariamente a cometer o crime ou o delito, e por sua vez, então, estarem nessa condição. O laudo é um documento bastante importante, com várias etapas,
que por sua vez o especialista da área de psicologia deve levar em consideração, mas é isso que conforme disse, não é um documento baseado apenas, vamos assim dizer, como um parecer psicológico, né? Um parecer que um documento tão com tanta rigorosidade em termos de cientificidade. Já o laudo é um documento bastante rigoroso em termos de cientificidade, deve estar apoiado em manuais, deve estar, então, por sua vez, sustentado com códigos que o psicólogo, então, por sua vez, usa para tentar isso, e esse, por sua vez, então, ter a liberdade de tomar decisão tendo este documento em sua posse, porque o documento visa, né, aproveitar, dar mais esse acréscimo em termos de conhecimento ao meritíssimo juiz, e ele depois, por sua vez, então, é livre, né, porque se elabora o laudo pericial psicológico, né, o meritíssimo é livre de se apoiar nele para, por sua vez, tomar a decisão judicial. Mas é um documento bastante importante. Claro, e visto que para que a gente consiga efetuar um laudo, a gente precisa analisar desde o histórico do acusado, né, a parte anterior ao momento ocorrido do crime, desde a fase dos estudos, dos trabalhos, a profissão que ele se aplica, aonde ele reside, o convívio social dele, se ele é antissocial ou não. Tem vários aspectos que a gente precisa sempre focar e analisar, certo, doutor Mário? Com certeza. O laudo, tal conforme disse, né, ele tem várias etapas, né, e as etapas iniciais começam mesmo, porque normalmente quando se elabora um laudo é porque houve uma solicitação, e esse laudo então visa dar resposta à solicitação de quem quer realmente provar ou comprovar o estado psicológico do réu, ou da pessoa que está então a ser julgada. E no laudo psiquiátrico, no laudo pericial psicológico, não se ignora todas as informações que sejam relacionadas com o avaliado, com a pessoa então, que está, por sua vez, sendo a causadora da geração desse laudo pericial psicológico. E os antecedentes servem necessariamente para conseguir compreender melhor o indivíduo. E de antecedentes pessoais, que poderão ser relativamente ao próprio indivíduo. Colocamos também aqui a possibilidade de antecedentes familiares, né? Existem informações relacionadas também à família, né? Poderão então ser também bastante importante para a geração desse mesmo laudo, a criação desse mesmo laudo. Hoje, há muitas correntes que defendem também, e não estamos aqui a falar, olhando para o contexto forense, o comportamento criminoso como um comportamento deste indivíduo como um elemento que surge, se calhar, por também questões ligadas à família, né? Porque há aqui pensadores que não são da área de psicologia, como Lombroso, que defendia muito categoricamente, de forma radical, que o comportamento do indivíduo que o indivíduo apresenta para o crime poderá ter sido um comportamento herdado de um familiar. Então, no pericial psicológico, também queremos entender a componente da família, queremos entender as doenças que poderiam ter sido frequentes na família e que então vir a ser elementos que estejam relacionados então com o próprio crime. Nós, a própria situação que nós então, por sua vez, estamos a analisar. O laudo. Não se descarta também a questão da própria avaliação do indivíduo, tal conforme nós dissemos. É no laudo onde se levanta as hipóteses de diagnóstico, mas que depois elas poderão ser confirmadas no final da geração desse mesmo laudo. Então, um conjunto de etapas, né? É um conjunto de um desenrolar de um documento bastante sério e que se nós tivermos que afirmar no laudo pericial psicológico que o indivíduo padece de um transtorno de estresse pós-traumático, nós temos que fundamentar, né, com, talvez, então, o seu devido código e apresentar necessariamente componentes que nos levaram a chegar a esta afirmação. Então, o laudo pericial psicológico depois
ele é um documento que também tem essa possibilidade, né, de tornar devido. Ou seja, absolver o indivíduo, então, por sua vez, levar o indivíduo à condenação, à sentença, e por sua vez, então estar num estabelecimento penitenciário a cumprir a sua pena. Então, são várias etapas que precisam de muita atenção de quem vai gerar este mesmo documento. E toda a informação que é prestada no laudo pericial psicológico são de inteira responsabilidade do profissional que elabora, são de inteira responsabilidade do profissional que faz esse mesmo laudo pericial psicológico. Pois se aí se afirmar que esse indivíduo padece de um transtorno de personalidade que o levou talvez a cometer o crime, e posteriormente se confirma que esse indivíduo realmente não tem esse transtorno de personalidade, então o profissional que elabora esse mesmo laudo tem muita responsabilidade com esta afirmação, então, por sua vez, mas o laudo mesmo para dar resposta a uma necessidade do tribunal, que vão ter ao tribunal, né, ou de uma instância qualquer que tenha solicitado o laudo, e por sua vez, então, terão todas as informações do desenvolvimento, desenrolar do indivíduo, desde os antecedentes, momento atual e as suas conclusões. Certo, muito bem. E também nós, do campo jurídico, a gente aprende muito na faculdade que a gente não defende o crime, né? A gente defende o direito de defesa do criminoso. Entretanto, dentro do tribunal do júri, nos júris é muito trabalhado ainda, muito discutido a proposta de que a gente pode sustentar uma defesa explicando que alguma doença psiquiátrica possa fazer com que o ser humano, né, tenha alguma atitude, alguma ação criminosa. O que o senhor tem de opinião para nos trazer que justifique esse pensamento para que os advogados que estão nos assistindo possam englobar esse conhecimento e levar para o tribunal do júri? Porque muitas vezes, doutor Mário, o próprio juiz não acredita que uma doença psiquiátrica possa fazer com que uma pessoa, né, tenha uma atitude criminosa, uma ação criminosa, por exemplo, no abuso sexual contra menores. Quando a gente vai estudar um processo, o acusado tem diagnóstico de alguma doença psiquiátrica e a gente tem que comprovar que aquela doença levou ele àquele ato abusivo, por exemplo, doutor. O que o senhor tem para nos expor referente a isso? Bom, primeiro é que realmente esta questão ela pode servir para duas componentes, né? Primeiro, muitas dessas afirmações que partem dos defensores, né, dos advogados, eles acabam, pronto, em alguns casos, né, são verídicos, têm realmente a ver com o seu constituinte, com a pessoa que eles estão a defender. E, em outros casos, sim, já também tive contato, já apreciei, já constatei isso aqui na nossa realidade, de advogados que usam isso como um pretexto, né? Vamos assim dizer, como uma desculpa para muitas das vezes, então, também poderem ganhar algumas vantagens no próprio processo. E esse é um caso que nós temos também estado aqui a notar. E, infelizmente, também se compromete aquilo que é o bom exercício da ética jurídica e tudo mais. Mas, sim, o meritíssimo juiz desconhece em muitos casos, né, que as doenças hoje do fórum, não só psiquiátricos, mas como de fórum psicológico, podem ser elementos cruciais para que os indivíduos cometam crimes, mas é a mais pura, não e crua verdade, né, vamos assim dizer. Pois o indivíduo que padece de um transtorno psicológico, para imaginar de uma esquizofrenia, vamos imaginar de uma parafilia, né? Esses indivíduos podem sim cometer certos crimes e esses crimes necessariamente terem que depois, não necessariamente ir para o fórum. E a componente do indivíduo estar, então, ou padecer de um transtorno psicológico não deve ser ignorada pelo meritíssimo juiz, né? Pois nós sabemos que esses indivíduos
cometem esses crimes, eles poderão ser condenados, ok, poderão ser mandados a um estabelecimento penitenciário, ok, mas esses indivíduos, mais do que serem mandados a um estabelecimento penitenciário, mais do que serem condenados, são indivíduos que precisam ser tratados, são indivíduos que precisam de uma certa atenção para que se combata necessariamente esse transtorno que o levou, então, a cometer esse mesmo delito. Porque, nós sabemos, quando se condena um indivíduo, o indivíduo vai para o estabelecimento penitenciário, ele não vai só para ser guardado lá, ele vai lá para ser reeducado. Depois de ser reeducado, ser automaticamente reinserido ou inserido na sociedade para voltar a uma vida estável. Agora imaginemos um indivíduo que cometeu um crime porque padeceu de um transtorno psicológico. Esse indivíduo pode ir ao estabelecimento penitenciário, pode ser colocado ao estabelecimento penitenciário, mas quando mesmo sair, terá o mesmo problema, né? Estará novamente suscetível a cometer um crime parecido, um outro crime, né? E necessariamente estar na condição de reincidente, ter que ir parar novamente numa instância de julgamento, num tribunal, para que seja novamente condenado. Então, sim, e há até códigos de certos países que já se dá um certo atenuante para que indivíduos que padecem de algum transtorno psicológico, de alguma anomalia psíquica, esses indivíduos não sejam condenados apenas diante daquilo que é a moldura normal pronto, do Código Penal deste determinado país. Já há até realidades que tendem a aliviar aquilo que é a moldura penal. E até realidades que sim, o indivíduo poderá ser condenado, mas não vai para um estabelecimento penitenciário, vai a um hospital psiquiátrico para ser curado, né? Ou seja, para ser tratado, né? E esse, por sua vez, então, tem a tendência de, estando no estabelecimento penitenciário, depois apresentar melhores resultados. Mas os advogados que apegam-se a essas questões fazem e devem fazer, né, desde que realmente tenham também a devida comprovação de que a pessoa que eles estão a defender, o constituinte, esteja então necessariamente envolvido, esteja a padecer de uma doença do fórum psicológico ou psiquiátrico. Agora, olhar aqui que estivemos a falar de uma doença do fórum psiquiátrico que acabam sendo muito mais graves, né? Deve-se levar também em consideração com uma atenção diferente. Hoje, as doenças do fórum psiquiátricos são mais difíceis de serem tratadas, são mais difíceis de, por sua vez, receberem um acompanhamento devido do que uma doença de um transtorno do fórum psicológico, né? Que poderá ser leve, poderá, em pouco tempo, com algumas psicoterapias, com algum acompanhamento especializado, ajudar o indivíduo, então, por sua vez, a melhorar esta situação. Então, os advogados fazem muito bem, devem necessariamente só ter as devidas precauções para que, quando levantarem esta, esta questão, né, esta hipótese, né, ou então afirmarem de forma taxativa, não fazerem apenas por uma questão de uma informação que tenha sido passada pelo, pelo réu, né? Mas, acima de tudo, porque tenham já contactado um profissional que tenha feito o devido trabalho de avaliação e poder, então, fazer essa mesma afirmação, que o indivíduo padece desse transtorno e que necessariamente precisa de um acompanhamento especializado e de um tratamento especializado. Claro. E visto que uma das formas, né, de caracterizar o perfil psicológico do criminoso é a análise do comportamento na cena do crime, né, doutor Mário? Entretanto, a gente pode buscar as evidências deixadas para trás, fazer análise de DNA, as provas, a criação do método que foi utilizado para efetuar o crime. Então, dentro dessa análise comportamental e a perícia na cena do crime, qual é a parte mais importante para a gente construir, então, o perfil do criminoso, doutor Mário? Bom, ambas são extremamente cruciais, né? Ambas áreas são extremamente importantes.
mas necessariamente a componente da perícia psicológica é um elemento mais abrangente, né? Vamos assim dizer. E em termos de perícia psicológica, nós conseguimos ter mais instrumentos, conseguimos estar melhor dotado, então, para, por sua vez, nós traçarmos assim o perfil, né? Falarmos em termos de afirmações mais categóricas com relação à testemunha, à vítima, a pessoa que esteja, então, por sua vez, envolvida. Tanto a perícia como a análise do comportamento são elementos muito importantes nesse processo. Mas aqui nós teríamos a nossa principal atenção, então, para a componente da perícia, né, que é a fase mais importante. Hoje, eu falo como psicólogo, né, e nós necessariamente no ramo psicológico, a nossa perícia é voltada mesmo para a questão comportamental, para a questão psicológica, né? Hoje nós podemos ter um conhecimento abrangente do cenário do crime, podemos ter conhecimento abrangente de como é que o crime ocorreu, que também acaba sendo muito das vezes importante para nós, porque através da análise do cenário do crime nós conseguimos também, em muitos casos, fazer uma descrição do perfil do criminoso, né, vamos assim dizer, né? Conseguir descrever se o indivíduo que cometeu o crime que passou por aí é um indivíduo sano, se é um indivíduo insano, se é um indivíduo que está em suas capacidades cognitivas ainda, vamos assim dizer, não totalmente desconstruída, se é um indivíduo que ainda tem um pouquinho de consciência dos seus atos. Então, a perícia psicológica, né, e a análise do comportamento são ramos que vêm, por sua vez, nos dar essa ferramenta para nós conseguirmos, então, fazer a descrição do perfil psicológico, mas atenção aqui do perfil psicológico do criminoso, né? É isso que nós queremos abordar, né? E é verdade que sim, as questões ambientais ou psicoambientais também têm muita influência para aquilo então que vai ser a descrição do perfil psicológico do indivíduo, que nós também, em muitos casos, chamamos de criminal profiling, né? O perfil criminal de um determinado indivíduo infrator. E as realidades, o contexto em que se está inserido também pode necessariamente ser um elemento muito importante para que nós consigamos, então, fazer uma descrição do perfil psicológico de um determinado indivíduo. Certo, e dentro então do criminal profiling, doutor Mário, a gente consegue identificar, por exemplo, quando o réu ele não tem antecedentes criminais e ele teve uma ação que teve por consequência um crime, mas foi uma atitude por impulsividade. A gente pode concluir que ele tem um perfil criminoso nesse caso? Não, não necessariamente. Seria, de certa forma, pronto, né, radical, vamos assim dizer, ou extremista, nós concluirmos desta forma, né? Porque, tá bom, ele cometeu o crime por um certo ato voluntário, vamos imaginar que seja por legítima defesa, né? Vamos imaginar que seja por legítima defesa, né? O ato estava a acontecer e o indivíduo, então, necessariamente, ao defender-se, acabou tirando a vida do outro. Tanto seja de forma voluntária como, pronto, né? Nesse ato que houve, o fato acabou acontecendo. Então, nós não necessariamente vamos enquadrar esse indivíduo e dentro de uma descrição em que nós temos que traçar um perfil criminal deste mesmo. Mas agora, para que nós entendamos se o indivíduo podemos enquadrá-lo ou não nessa nossa característica, nós precisamos também ter uma informação detalhada de como é que o facto ocorreu, de como é que o crime necessariamente ocorreu. Mas não seria cauteloso de nossa parte. Para quem é um primário, indivíduo primário, nós temos que traçar um perfil psicológico deste. Então, seria cauteloso. De certa forma, seria bom prestarmos uma certa atenção com este indivíduo, fazermos uma atuação
um trabalho apurado com o mesmo, né, de avaliação, observação, pronto, tudo isso. E por sua vez, então, registramos essas informações. Agora, na eventualidade de indivíduo se tornar um indivíduo já não primário, com algum antecedente, né, um indivíduo reincidente, aí sim, então vamos analisar tanto para os crimes que ele cometeu, porque a questão da reincidência, Juliana, ela pode ser, vamos assim, considerada genérica ou específica, né? E os crimes também que um determinado indivíduo reincidente comete pode necessariamente dizer muito sobre a personalidade do mesmo, sobre o caráter do mesmo. Então, daí que, para quem é primário, não seria cauteloso nossa parte afirmarmos que o indivíduo, ou seja, colocarmos, né, temos que traçar um perfil criminal. Pois podem acontecer crimes ou infrações que, conforme nós temos involuntário. Vamos imaginar a questão do trânsito, né? O indivíduo está a dirigir o seu automóvel e perde o controle e, pronto, bate em alguém e esta pessoa perde a vida. Necessariamente, este indivíduo não vai deixar de ser de parar ao fone, vai parar ao fone, vai ter um processo a tramitar no contexto forense, e o indivíduo vai conhecer necessariamente uma sentença, mas não por essa razão nós precisamos caracterizar, traçar um perfil criminal ou um perfil psicológico deste mesmo indivíduo. Mas poderíamos olhar aí para os crimes mais candentes, os crimes hediondos, né? Esses levariam necessariamente de nós uma certa atenção para que nós, então, por sua vez, consigamos traçar, então, um perfil psicológico deste indivíduo que cometeu. Por exemplo, o indivíduo que comete um abuso sexual é sim, né? Tá bom, tem os primários, mas aqueles que já não têm um certo antecedente nesta área. Sim, precisamos olhá-los para fazer uma descrição os indivíduos estão sempre envolvidos com tráfico, os indivíduos estão sempre envolvidos com homicídios voluntários, os indivíduos estão sempre envolvidos com outras infrações, né? Então, eles sim seriam um público mais ideal para nós traçarmos, então, o perfil psicológico desse, não necessariamente um indivíduo primário. Mas ele não seria parte de ser avaliado, ser trabalhado com o mesmo. Não diria isso. E trazendo aqui a técnica do próprio FBI, doutor Mário, que eles dividem, né, o criminoso que age de forma comportamental organizada no crime e também tem o criminoso de forma comportamental desorganizado. Então, o organizado é aquele que planeja e o desorganizado é o que não planeja. Dentro dessa técnica do FBI, doutor, o que a gente pode mostrar então para o nosso público, que a maior parte são advogados criminalistas e estão aqui para aprender novas técnicas essenciais para uma análise processual, para uma defesa? O que o senhor pode então nos instruir utilizando essa técnica do FBI? Claro. Pronto, em termos de perfil psicológico, né, enquadram-se esses dois tipos de criminosos, né, desorganizados e organizados. E necessariamente os organizados, né, são aqueles que conseguem então premeditar, traçar todo o ato, né, que vão necessariamente cometer, né, são indivíduos que nós podemos aqui enquadrar, um dos tipos de criminosos que nós podemos aqui enquadrar, né, que não tem em quase todas as realidades, muitas das vezes são os psicopatas, né, são indivíduos que premeditam, são indivíduos que muitas das vezes preparam todo o ato, né, como é que vai ocorrer, muitas das vezes até depois de tirarem a vida das suas vítimas, alguns ainda pronto, aproveitam esta mesma vítima, né? Aproveitam o corpo para outras satisfações do ponto de vista sádico, né? Querem alcançar outros prazeres, outras satisfações. Então,
olhar para os criminosos do ponto de vista organizados, esses indivíduos, até certo ponto, são indivíduos que a sua capacidade de consciência ainda não está necessariamente destruída, né? São indivíduos que ainda conseguem ter uma certa noção dos atos que cometem, ainda conseguem ter uma certa compreensão das ações que cometem. Então, esses indivíduos são, até certo ponto, indivíduos que nós poderíamos considerar, pronto, ambos são perigosos, né? Têm um nível de periculosidade elevada e que precisam da nossa atenção. Mas se olharmos aqui para os desorganizados, nós poderíamos também caracterizá-los como os situacionais ou os ocasionais, né? Indivíduos que, pronto, não premeditam, não planejam o crime, mas estão sempre disponíveis a cometê-lo a qualquer momento, né? Se haver alguma condição, algum fator, algum fenômeno que pode então, por sua vez, contribuir, ou seja, pode permitir com que eles pratiquem esta determinada ação, então eles poderão então, por sua vez, recorrer a essa prática, né? E é verdade que sim, o nível dos crimes que vão acontecendo, de acordo a essa característica, desorganizado ou desorganizado, dita-nos muito e fala-nos muito sobre também a personalidade do próprio criminoso, a personalidade do próprio infrator. E deixa-me só aqui também traçar aqui alguns pontos, Juliano. Em termos de perfil psicológico, né, dos criminosos normalmente têm a tendência de apresentar um comportamento antissocial, né? Normalmente são indivíduos que têm muita dificuldade em se adaptar às normas sociais, né, aos padrões estabelecidos na sociedade. São indivíduos que querem sempre viver à margem dessas normas. São indivíduos que querem sempre viver fora dessas normas, em termos de perfil psicológico do criminoso. E muitas das vezes até esses comportamentos podem ser incentivados a partir dos primeiros anos de vida da própria pessoa, né? Estamos aqui falar do momento da própria infância, quando o indivíduo não interioriza corretamente os padrões sociais, as normas sociais, o indivíduo depois terá então muita dificuldade em poder viver de acordo a essas mesmas normas sociais. Então, o comportamento antissocial é uma das características em termos de perfil psicológico do criminoso. Outra questão ainda é a capacidade volitiva. Os indivíduos que normalmente têm a tendência de cometer crimes deixam-se muito levar pelo princípio da vontade, né? E em psicologia, nós falamos aí propriamente em psicanálise, citamos aí Sigmund Freud, né, que fala muito do princípio do prazer, né, do id. São indivíduos que deixam-se muito levar pelo princípio do prazer, querem cometer o crime ou o ato infracional, então, pura e simplesmente pela vontade, né? E é verdade que em outros ramos de saber fala-se do livre-arbítrio, né? Mas necessariamente tem alguns princípios que nós precisamos então levar em consideração. Ainda sobre o perfil psicológico do criminoso, nós queremos também falar aqui da ausência da culpabilidade ou do remorso. Normalmente os indivíduos que cometem um determinado crime são indivíduos que depois de cometer o crime, eles não sentem culpa nenhuma, não têm nenhum remorso nenhum, né? E muitas das vezes são pessoas até que ao cometer o crime, falar aqui dos psicopatas, são pessoas frias, são pessoas pronto, que cometem o crime sem necessariamente ter algum sentimento, ter alguma empatia, né? Então, os indivíduos em termos de perfil psicológico têm muito essa componente da ausência de remorso, ausência de culpabilidade. Após cometer o crime, eles não sentem culpa nenhuma. E até deixa aqui trazer um caso bem concreto. Aqui no nosso país, indivíduos que cometem crime, vamos falar que estão propriamente na delinquência juvenil, né? Vamos falar dos menores de 12 anos até aos 18, estão mais nessa faixa etária. Eles, depois de cometerem um determinado crime, irem parar a um estabelecimento penitenciário, eles afirmam que lá a prisão é a casa deles.
é lá onde eles se sentem à vontade, é lá onde eles estão muito bem. Então, com isso, muitas das vezes acabam demonstrando para nós que há uma certa ausência de culpabilidade. São indivíduos que não se sentem necessariamente tão culpados pela ação que cometem. E pronto, uma outra componente ainda, em termos de perfil psicológico também dos criminosos, é a negação. A negação é uma componente, é um fator, é um fenômeno também bem frequente. E isso acompanha-se muito no contexto forense, principalmente aqui em Angola, em Luanda. Os indivíduos, após a questão da instrução processual, o processo foi parar ao julgamento, tramitou, chegou, está em sentença, ou seja, está em julgamento, presta a conhecer a sentença. Quando são ouvidos pelo meritíssimo juiz ou a juíza da causa, eles afirmam categoricamente que as afirmações que constam no processo que os condenam é tudo uma farsa, é tudo mentira, que eles não têm nada a ver com aquilo, que eles não estão envolvidos com um fato criminoso, que eles não cometeram nenhum crime. Então, eles, em momento, alguns indivíduos, em termos de perfil psicológico criminoso, chegam a afirmar que cometeram a ação. Eles raramente afirmam categoricamente que não cometeram, que não tem nada a ver. E muitas das vezes o que eles afirmam e dizem é que eu fui acusado, alguém me acusou, alguém levantou essa informação falsa contra mim, que eu não tenho nada a ver com isso. E eu já apreciei aqui também num órgão de investigação criminal, a qual eu fui voluntário por algum tempo, os menores que cometiam o ato de abuso sexual contra outros menores, sim, outros menores, exatamente, afirmavam também categoricamente que não cometeram o ato de abuso sexual, que não tinha nada a ver com eles, e que tudo então era, por sua vez, uma parte. Então, a negação é uma característica também muito frequente em termos de perfil dos criminosos. E uma outra questão, uma outra ponto aqui que eu trago ainda também é a componente da reincidência, né? É verdade que sim, a reincidência criminal. Há classificações em termos de tipologia de criminosos que caracterizam esses por criminosos habituais, né? E pronto, se formos a pegar aí a ideia de Cesare Lombroso, né? Ele denomina esses indivíduos reincidentes muitas das vezes como delinquentes natos ou criminosos natos, né? Pessoas que nasceram com genes do crime e que estão então disponíveis e aí dispostos a qualquer momento a cometer o crime. Então, a reincidência, que é esse ato da repetição do crime em várias etapas, em várias ocasiões, o indivíduo foi condenado no tribunal, conheceu a sua sentença, vai para a sociedade na condição de egresso, depois de algum tempo, o indivíduo retorna ao estabelecimento penitenciário, porque voltou a cometer outro crime, foi condenado novamente, está então, por sua vez, então, a cometer outro crime. Parece que eles são mesmo vistos como indivíduos que nasceram para o crime, como indivíduos que estão aí disponíveis, então, para serem servidores ou agentes do crime, né? Então, são esses alguns pontos que eu trago aqui em termos de perfil, para descrever então os criminosos, né? Aqui muito em particular com base aqui a nossa realidade em Angola, né? Porque é verdade que sim, há diversas frases e afirmações que dizem que cada sociedade tem um criminoso que merece, né? E e muitas das vezes os criminosos que nós conhecemos são devido à questão das desigualdades, né? É verdade que esta questão das desigualdades então faz com que o crime muitas das vezes aconteça. E nós aqui temos os nossos, e sei que também outros países também têm os seus, e é verdade que eu trouxe então essa classificação e essa apresentação em termos de componentes de acordo à nossa realidade aqui. Então, essa componente que eu gostaria também de acrescentar a esse discurso. Mas nós temos muito trabalho a fazer, né? Temos muito trabalho a fazer, a sociedade, os psicólogos, os juristas, né? Porque é isso que nós dissemos muito bem.
O nosso trabalho enquanto psicólogos, a psicologia, no contexto forense, ela não se preocupa só pronto, em condenar, ou seja, ver o indivíduo condenado, foi a um estabelecimento penitenciário e parou por aí. Nós queremos uma restauração, nós queremos uma recuperação de forma íntegra do indivíduo e permitir então que esse indivíduo seja uma força ativa para a sociedade, seja um indivíduo que esteja inserido naquilo que é o trabalho socialmente útil, né, na sociedade, vamos assim dizer. Seja um indivíduo que seja aproveitado para a sociedade, porque é verdade que sim, é um recurso humano, é uma mão de obra, ainda que tenha algum transtorno psíquico ou psiquiátrico grave, ele poderá servir para uma outra componente. Mesmo no estabelecimento penitenciário, hoje já existem estabelecimentos penitenciários que dão uma certa atenção para quem lá está dentro e, por sua vez, então contribuem para que este saia daí uma pessoa melhor, uma pessoa recuperada e restaurada. Certo, e para a gente finalizar então com chave de ouro, eu vou lhe perguntar, doutora, a sua opinião referente à forma governamental dos nossos países. Como é que influencia os indivíduos o aumento da nossa criminalidade no Brasil, Portugal e Angola? Eu acho muito importante a gente mostrar isso para o nosso público hoje. Ok, claro. Muito obrigado. Uma questão boa, mas uma questão também que cria alguns problemas, né? Porque é verdade, eu farei uma análise aqui e as nossas lives certamente que serão vistas por algumas pessoas, né? E sim, essas pessoas poderão não interpretar a nossa visão como uma visão do ponto de vista científico, né? E levá-lo de uma outra forma. Mas sim, eu falo muito concretamente que eu desconheço em termos de realidade, conheço mal Portugal, né? Conheço mal Portugal, mas já Angola, que é a minha nação, eu conheço muito bem, né? E Brasil, eu conheço também através daquilo que nós podemos beber à distância, né? Através dos órgãos das Mas mídias, o das senhor redes sociais. acredita, doutor, que os nossos governos, dependendo da forma que eles agem dentro da nossa sociedade, né, como eles aplicam as leis ou criam novas leis, administram o país, isso pode influenciar que os indivíduos vão entrar no campo, né, do crime, vai aumentar a capacidade do indivíduo de ir a ter, por exemplo, atitudes criminosas por causa de um mau governo? O senhor acredita que possa crescer a criminalidade dentro de um país por causa de um mau governo, por exemplo? Com certeza, obviamente, eu acredito e eu confirmo que sim, essa é uma visão muito bem feita para quem faz. Eu não sou sociólogo, mas a sociologia daria maiores contributos relativamente a isso. A sociologia poderia, mas em psicologia social, penso eu, que não é a minha área de formação também, poderia se abordar isso. Mas sim, a aplicabilidade das políticas públicas, né? E vamos assim também dizer a errada distribuição das riquezas por parte dos nacionais, do povo, né? Dos cidadãos, isso sim pode, ou seja, influencia em muitos casos o aumento da criminalidade. Pois é verdade que os indivíduos, alguns, sentem que, pronto, em certos países cria-se uma certa elite, né? Uma pequena parte da população que tem os maiores benefícios e outras que são considerados, então, os debilitados, os desajustados, os não bem-aventurados, né? E isso, então, necessariamente pode criar uma certa frustração, pode criar uma certa insatisfação. E essa insatisfação, então, gerar um comportamento desviante, um comportamento criminal. Pois hoje aqui é bem verdade que a questão das poucas oportunidades em termos de ofertas que os governos vão disponibilizar para
os jovens principalmente, vai sim desencadear um comportamento criminal. Hoje, aqui a questão do desemprego tem sido uma realidade, né? E isso faz com que muitos jovens abraçem outras propostas que não têm nada a ver com um emprego justo, com um emprego digno, né? Porque aparece alguém que apresenta uma proposta de ganhar algum dinheiro de forma fácil, de forma rápida, e esses, por sua vez, então, acorrem, esses, por sua vez, abraçam, né? Se o jovem necessariamente não tem um emprego, uma ocupação profissional, laboral, ou outra, ou acadêmica, né? Então, esse, por sua vez, então, está mais propenso, está mais entregue, conforme se diz aí, entregue à bicharada, né? E, por sua vez, então, desencadearam um comportamento criminoso. E deixa aqui também aplicar isso, Juliana, porque há tempos nós tivemos aqui a morte de um cantor muito conhecido, né? Cantor do estilo Kuduro, conforme eu disse para si. Kuduro, que é uma música, um estilo musical de dança muito característico. E este, no ato do seu enterro, das suas exéquias, né? Pronto, tivemos muita gente acompanhando, num dia de trabalho, muita juventude, num dia de trabalho. E após esse ato de funeral, enterro, né, houve casos em via pública de assaltos a viaturas, assaltos à mão armada, né, a agressão por rivalidade, ou seja, agressão contra policiais. Então, é um caso que nós notamos aqui e que para nós, nós analisamos isso como uma clara demonstração de que boa parte da juventude em Angola está desocupada, o que faz então com que muitos desencadeiem para esse comportamento desviado, ou para esse comportamento criminoso. Então é necessário sim os governos fazerem a melhor distribuição das riquezas, é necessário oferecerem mais oportunidades em termos de propostas educativas, pois que a formação acadêmica é muito importante. É necessário apostar mais na criação de escolas, né, centros de formação profissional para jovens, para os adolescentes, e pronto, né? E dar um melhor tratamento também a quem presta serviço público, né? Pois é verdade que nós temos casos de países que têm cidadãos que prestaram serviço público, foram, imagina um indivíduo que pertenceu a uma força paramilitar, um policial, foi um indivíduo militar, e quando o indivíduo vai para a aposentadoria, muitas das vezes alguns se sentem injustiçados, porque não recebem a devida atenção na fase da reforma da aposentadoria por parte do Estado, né? Muitos deles veem os seus salários, as suas pensões da aposentadoria com certas irregularidades e muitos poderão ser pais de famílias, e isso então poderá desencadear a com que os mesmos também optem por comportamentos criminosos, comportamentos desviantes, né? Hoje é verdade que sim, esses comportamentos então poderão comprometer a vida então da população e a nossa vida de uma forma geral. Muito bem, muito obrigada, doutor Mário, pelo seu tempo hoje. A nossa live foi sensacional, incrível. Eu vou abrir agora então um espaço para quem ainda está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, esclarecer sobre alguma questão que foi falada aqui hoje. Esse é o momento. Pois é. E eu queria deixar aqui, Juliana, consegue me ouvir ainda, não? Sim, sim. Pois. Caso não tivermos questões agora, podem deixar e nós, no devido momento, então vamos também responder, vamos dar algum feedback. Porque eu estou a ver aqui a minha bateria quase que Claro. ela Então eu vou também abrir espaço, doutor, para o senhor divulgar o seu livro, né? O senhor está lançando um e-book. Antes que acabe sua Pois, bateria, fala um pouquinho para a gente então do seu e-book. pois é, nós temos aí então o nosso livro digital, o e-book Psicologia Jurídica, Atualidade, ou seja, Percurso, Desenvolvimento e Atualidade em Angola, né? É um livro onde nós então abordamos sobre o desenvolvimento da psicologia jurídica aqui em Angola,
E trouxemos aí 3 áreas da psicologia jurídica em termos de abordagem. Nós trouxemos a psicologia forense, desenvolvemos a psicologia forense desde a sua atuação no contexto mesmo do fórum. Trouxemos aí a psicologia penitenciária, que é uma área da psicologia mais aplicada às prisões, aos presídios. E, por último, então, nós trouxemos a psicologia criminal, que é muito frequente aqui. E nós aqui abordamos e falamos mais sobre psicologia criminal. Então, o e-book está aí, nós vamos deixar os devidos links nos momentos devidos. E eu sei que esta é a primeira live, teremos outras melhores e Com certeza. mais atenção. Nós vamos trabalhar para que todo esse material esteja disponível, então, de quem está aí nos ver. Com certeza, muito obrigada, Dr. Mário. Vamos programar outras lives e trazer muitos conteúdos ainda para o nosso público. Desejo, então, uma boa noite para o senhor, uma boa noite para todo mundo que ainda está aqui participando da nossa live e agradecer a participação de todos, agradecer os comentários, que eu percebi que muita gente gostou, parabenizou o conteúdo trazido pelo Dr. Mário. Então, deixo aqui o agradecimento em geral. E dou por finalizada, então, a nossa live por hoje, doutor Mário. O senhor gostaria de finalizar falando alguma questão? Não, obrigado. Eu agradeço a princípio, né? Vamos ter outras lives, vamos ter outros temas, então vamos cada vez mais trazer conhecimento para o pessoal que está aí, nos ouve, nos vê também. E fiquem ligados ao canal, então, da Juliana de Souza. Pronto, ao Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram também, temos outras redes sociais e fiquem atentos, temos muita coisa boa aqui por aí e vamos trabalhar nesse sentido. Muito bem, então, até a próxima live, pessoal. Uma boa noite, bom descanso a todos e um bom domingo. Até a próxima. Até a próxima, Juliana. Até já. Até.